Pamanjam Shisundarai Kurdukandram Mampekor Jinji Jesudadruki Jilabchir Sexu Songuru Pamasi Hum Hum Manomichan Sampema Dampola Shagin Adrupye Pamanjane Shisudrai Kurdukandram Mampe Gorjiji Jisa Dadrupki Chinji Lavjir Sexu Songuru Pema Siji Hum Hum Jim Nubcha Sam Pema Gesa Pola Yansen Shagin Adrupinye Pema Jone Shisudrai Kurdukandram Mampe Kurjiji Jesudadrupki Chinji Alapjir Sexu So Guru Pema Siji Hum Sanje Chodan Sochi Janchu Bardu Dani Chabsu Chi Daigi Soji Pesonanchi Drula Enji Sanje Druparso Sanje Chodan Sochi Chanang Lan Janchu Bardu Dani Chabsu Chi Daigi Jinso Jipe Sonanchi Drula Enji Sanje Druparso Sanje Chodan Chanam Lan Janchu Bardu Ni Chabsu Chi Daigi Jinso Jipe Sonanchi Drula Enji Sanje Drupa Arso Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum 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 Pema Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum Guru Pema Sidi Hum
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. 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 Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sidi Hum. Guru Pema Sidi Hum. Om Ha Hum Benzara 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 Guru Pema Sidi Hum. Ga te ga te para para sangha te bunji so gante para sangha te bunji so te ga te para sangha te bunji so te para sangha te bunji so te ga te para sangha bunji so te ga te para san ga te bunji so te ga te para san ga te bunji so te ga te para san ga te bunji so boa noite. E o Abirate? Ah, que bom. É, né? E o pessoal que queria lá em Teresópolis, como é que ficou aquilo? Dissidentes. Então.
vai conversar de forma livre hoje à noite, né? Assim. Alô. Eu não pude ir à Volta Redonda, eu acho que não vou assim por um tempo ainda. Ah, então a gente faz a pergunta aqui mesmo. Tem que estar vindo para fazer pergunta. Lama, no mundo atual, com as coisas tão fáceis para nós, recebendo notificação no celular, não precisa nem abrir mais o celular, tudo é muito rápido. Aham, Então, como ter paciência para andar no caminho nesse mundo tão onde tudo é tão rápido, é, para não querer atropelar, não querer dar um passo maior do que a própria perna. assim, né? Eu tenho, ultimamente, eu estou sempre pensando como que eu posso propor uma boa pergunta para as pessoas, né? Ou como que eu posso ajudar a destrancar as coisas, né? É assim. Então, uma das perguntas que eu tenho feito ultimamente, né? Especialmente em retiro, né? Enquanto as pessoas, e aí, você já ouviu tudo, por que que não chegou à realização, né? O que está faltando? Qual é o problema, né? Esse é um ponto importante. Na verdade, eu estou introduzindo uma questão, né? Quer dizer, eu estou introduzindo a escuta de uma, de uma coisa que eu considero importante, né? Que é o que, enfim, eu vou falar aqui, né? Mas eu queria que vocês lembrassem essa pergunta, né? Ou seja, a gente tendo ouvido, a gente podendo baixar na internet qualquer coisa, né? E, e a gente tendo ouvido os detalhes das coisas todas, e por que que aquilo, enfim, não resolve, né? Aí também eu tenho uma outra pergunta para quem desistiu do caminho, né? Aí eu pergunto, bom, e aí, encontrou felicidade? E de modo geral, o pessoal sai da coisa, vai numa outra direção porque apareceu alguma coisa brilhante, maravilhosa, assim, né? E aí, deu certo? Aí todo mundo, não foi ainda, né? Então, nós estamos numa situação difícil. A gente nem atinge iluminação, nem é feliz no samsara, né? Que faz o quê, né? Assim, então, nós estamos com uma dificuldade, né? Então, essa dificuldade é o ponto introdutório da questão, né? Então, a questão é assim, como é que a gente obtém realização? Então, quando eu falar sobre a coisa da realização, aí o tempo se resolve, né? Então, por exemplo, como é que nós vamos competir com o samsara? A gente compete porque, enfim, o samsara, rápido ou lento, né? Ele é frustrante, a gente não obtém a felicidade propriamente, né? Assim, né? E no Dharma a gente está com uma dificuldadezinha, assim, de ainda que tenha ouvido os ensinamentos, seja capaz de argumentar sobre aquilo, etc. E a pessoa, quando acontece alguma coisa, a pessoa se perturba. Pensa, como que eu posso me perturbar, né? Depois que eu já vi face a face o próprio Buda. E também gravidóide, né? E o aspecto ilimitado, porque eu, também o Buda no aspecto comum, isso não é nada, né? Mas agora a gente vê o infinito espaço, né? E aí? Aí como é que falta alguma coisa depois disso, né? Não falta nada. A gente já passou pela, pelo susto do John Limpa com o bicho que gritava, né? Então a gente já entendeu isso. A coisa é a não dualidade, pronto. Né? E além do mais, a não dualidade não é uma coisa que a gente precisa postular. A não dualidade já está disponível, automática. A dualidade ela não é real. O que é real é a não dualidade. Já assim, direto, sem precisar mexer em nada. Então, está tudo resolvido, né? Mas aí falta o que mesmo, né? Esse é o ponto, né? Isso é uma coisa interessante. Então, ultimamente eu tenho retornado aos ensinamentos iniciais, porque é um ponto interessante, assim, a gente contemplar de novo a primeira nobre verdade, sabe? Eu me dei conta que esse é o problema. Isso é que fica faltando. E eu vou explicar agora, enfim, tudo isso aqui foi introdução. Agora a coisa, né? É assim, enquanto a gente não mudar a base da mente, não resolve, né? E a mudança da base da mente, ela necessita que a gente faça essa abordagem, assim, que é pensar, contemplar, repousar, né? Como o Thiago do Rinpoche explicava, né? Contemplar. Então, por exemplo, a gente
facilmente a gente entende a primeira nobre verdade, sofrimento, né? Mas na medida em que a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro, sem a lembrança da primeira nobre verdade, as coisas aparecem como elas são. Por que que elas aparecem como são no samsara? Porque a nossa bolha não mudou. Então a gente precisaria contemplar, olhar em cada direção e reconhecer o sofrimento enquanto uma dor e reconhecer o sofrimento enquanto uma situação que conduz inevitavelmente à dor, né, dos seres. Então tem os dois tipos de compaixão que aparecem em nós, né? A compaixão pela dor e a compaixão pela situação. Então, por exemplo, vocês passam por o Buda usava esse exemplo, né? Os prados floridos, né? Como uma manada num prado florido. Eles estão ferrados. Então, a maior parte dos seres humanos é essencialmente alguém que está andando por prados floridos, né? Atualmente não está tão florido assim, nem tão verde, né? Mas as pessoas estão andando por prados assim, né? E ah, então elas têm a sensação que está tudo bem, mas aquela manada estava indo em direção ao abatedouro. Mas eles estavam passando por aguadas, sombras, prados floridos e indo, gordinhos, em direção ao destino final deles, assim, né? Aí, aquilo é um pouco impactante, né? Como que nós... É o Buda visitando o tema do, do Titanic antes do Titanic acontecer, né? É uma coisa assim, né? Ou seja, todo mundo indo bem, um olhando para o outro, está tudo bem. Porém, eles estão indo em direção a alguma coisa aflitiva, né? Então, isso é a contemplação da primeira nobre verdade, né? Verdade do sofrimento. Então, não é que eles estejam em sofrimento. Naturalmente, tem um que o outro está em sofrimento. Tudo bem. Mas, de modo geral, eles não estão em sofrimento. Então, isso é a bolha da realidade da manada, né? Então, eles estão indo naquela direção. Aí nós vamos olhando os seres nos vários âmbitos. E a gente reconhece dukkha, reconhece que eles estão presos e dukkha, essencialmente, isso nós vamos olhar, é originado pela segunda nobre verdade, que é a ignorância, né? A raiz do sofrimento é a ignorância e a ignorância se estrutura na forma dos 12 elos da originação dependente, de uma forma complexa, né? Que começa com a vidya, né? A incapacidade de ver. A vidya para nós, na nossa linguagem, é a bolha, né? Então, eu acho que a coisa acelerada do mundo, se a gente contemplar a primeira nobre verdade, né? Mas contemplar assim, extensamente, não é tomar conhecimento. Porque esse é o ponto, a gente toma conhecimento, mas a gente toma conhecimento, mas nós seguimos dentro da bolha, a gente não chega a mudar a bolha. Nós tomamos conhecimento dentro da bolha, é uma informação dentro da bolha, mas a bolha continua. Essa informação, ela dialoga com, com as nossas realidades, mas não chega a mudar, porque a mudança da realidade é a mudança da bolha, né? Então, num certo momento, a gente vai contemplando, 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 de repente surge aquilo que nos textos sempre se diz, que a gente precisa de desenvolver uma sensação de desilusão com relação ao samsara, né? E o samsara quebra. Seria mais ou menos assim, a bolha quebra. Esse quebrar da bolha é um tipo de realização. Então, essa realização, se ela ocorre, quando ela ocorre nesse nível, quando os eventos da bolha ressurgem, a gente entende eles, se move neles, mas a gente move aqueles eventos numa perspectiva que já está além da bolha, ou seja, numa terra pura, vamos chamar assim, né? Uma dimensão de terra pura, que não é uma mandala ainda, mas é uma terra pura. É um ambiente com mais lucidez, né? Onde a primeira nobre verdade ela foi compreendida. Foi compreendida até o ponto final, ela transformou nossa vida, né? Então, enquanto não ocorrer isso, nós estamos um pouco suscetíveis para ser arrastados por alguma aparência, porque a gente está dentro da bolha, né? A bolha, o movimento, a nossa energia faz aquele movimento todo, assim. A gente precisaria fazer uma prática extensa. Eu acho que a primeira nobre verdade já dá um tema ótimo para entrar em retiro. Entrar em retiro para olhar os pássaros, olhar os peixes, olhar as aranhas, olhar as formigas, olhar os seres todos, olhar os filhos que ficaram, olhar ah, o marido, esposa, né, que ficou num outro lugar, a gente olha, todos eles estão e eu junto, né? Nós estamos meio sem chance.
Então isso é uma abordagem mahayana também, que a gente olha todos os seres, né? Aí disso brota os dois tipos de compaixão. Compaixão pelos seres que estão em sofrimento, assim, sofrimento direto, isso, aquilo que é chamado de grande compaixão por Diogo Tintze, que é a compaixão pela situação que os seres estão. Eles não vão encontrar uma solução, não tem solução possível. Aí vocês têm que contemplar os pets também, olhar para os pets. Estão gordinhos, estão bem, estão protegidos, estão quentinhos. Sem chance, né? É assim. Então os nossos filhos também, a gente olha para eles. Não é fácil a vida para eles. Né? Você fora da lucidez, eles vão fazer o que no meio do mundo? Não tem nada para fazer. A gente não tem chance. Não tem nada para fazer. Só tem obstáculos para colher. E a gente vai resolvendo os obstáculos enquanto tem força. Depois não tem mais força. Então isso é a contemplação da primeira nova verdade. Isso vai cauterizando as nossas conexões kármicas, né? Então não é uma questão da gente saber sobre o sofrimento, ou ouvir, ou olhar muitos ensinamentos. A gente pega Gampopa, pega Tsongkhapa, pega Patrul Rinpoche, como que ele falou do sofrimento? A gente olha aquilo, compara uma coisa com a outra. Não é isso. É contemplar, olhar em todas as direções e reconhecer isso. Não é uma coisa intelectual, uma coisa de transformar a visão que a gente tem sobre as coisas, né? De tal maneira que não sobre nada. Eu lembro de um rapaz que estava ajudando num retiro, aí de vez em quando ele saía e ia fazer compras, né? Aí ele me contava que ele se perturbava um pouco com as caixas do supermercado, assim. Eu dizia, olha, quando tu vai andando, tu olha, nenhum ser é fonte de refúgio. Quando tu olhar para as meninas na caixa do supermercado, não importa como elas sorriam para ti, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Elas não são fontes de refúgio. E elas estão numa situação difícil. Não por serem caixas de supermercado, mas porque a situação é difícil de todos os seres. Não tem solução. Então a gente precisa ter uma realização natural. Ou seja, quando a gente olha naturalmente. A gente, nesse momento, se a gente conseguir olhar todos os seres como tendo a natureza de Buda, está ótimo. Mas se não, tudo bem, a gente entende eles pela primeira nobre verdade, né? São todos ferrados por enquanto. Mais adiante a gente vai avançando, né? E vendo de uma forma mais elevada, né? Quanto antes a gente puder olhar de forma mais elevada, melhor, né? Aí nós vamos fazendo prática. Agora, quando a gente avança desse modo, aí as outras partes do caminho, elas aparecem naturalmente, assim, né? Uma parte ela se torna a base para a parte seguinte, né? Assim, né? Bom, tá aberto aqui, né? Não sei se a resposta foi tão horrível que eu devia ter deixado mais, mais de leve, né? Isso é uma resposta irada, não precisa ser raivosa, né? Tomar um chá. Boa noite. Primeiro agradecer todo mundo aqui que montou o retiro, especialmente o Lama também por ter Obrigado. vindo.
A minha dúvida, eu tinha até pensado antes de vir, e foi exatamente nesse tema que você comentou aqui no começo, que é uma dificuldade quando a gente vai para o mundo, quer dizer, contra os estresses, as situações, parece que a gente não consegue. A gente entra de novo na bolha, É, na ansiedade, entra e não consegue romper isso e fica indo e voltando. Acho que você já falou um pouco aqui, acho que é um ponto de contemplar a Dukkha, mas se tiver outras sabedorias para nos ajudar aqui, toda ajuda é bem-vinda. se tiver alguma coisa mais positiva para falar. Uma coisa positiva para falar é assim, o samsara é um problema, mas expande sempre, né? Está aumentando sempre. Então, o samsara tem uma certa resiliência, né? Uma coisa tem uma certa capacidade de se manter, né? É como se diz, as pessoas morrem, mas a vida não morre, né? As coisas seguem. Né? Então, isso é uma coisa interessante de ver. Isso é uma conexão com o aspecto primordial. Né? A morte existe, mas a vida ela não se abala, ela segue. Eu acho isso muito interessante assim, de observar, né? Esse princípio de vitalidade ele segue, né? Esse princípio de vitalidade, na verdade, ele já é a natureza primordial, né? Ele não surge de um aspecto condicionado, ele está presente, né? Então isso é interessante contemplar isso assim, né? Mas eu acho importante contemplar as quatro nobres verdades uma por uma, assim, na sequência, né? Aí a pessoa vai desenvolver a motivação. A motivação surge natural. Ela não surge porque a pessoa montou a motivação, mas a motivação surge, né? Quando surge a motivação, ela vem porque a base mudou, base da mente. A bolha, ela já não é a mesma, já é uma terra pura. E na terra pura, os impulsos de ações não virtuosas, eles já não surgem. Aí surgem os impulsos de ação virtuosa, né? Isso propicia a nossa capacidade de aprofundar, fazer retiros e adiante, né? Então o caminho ele vai surgindo desse modo, né? É muito interessante, né, que o Buda ele fala as quatro nobres verdades para os primeiros 5 alunos dele, né? Eles atingem a liberação. E muitos seres atingem a liberação simplesmente ouvindo sobre as quatro nobres verdades, né? Interessante isso, porque eles olham de uma forma muito ampla, né, muito elevada. Eles já estão numa base muito ampla, né? Eles ouvem sobre isso, ultrapassam. Eu, eu considero assim que é muito importante esse tipo de análise que vem pela bolha, pelas terras puras, pelas mandalas, pela base operativa da mente, não pela consciência luminosa, pelo que aparece na consciência luminosa e discriminativa, mas especialmente pelo que está por baixo. Porque a gente pode lembrar de coisas, mas elas não têm poder. Elas não têm poder por causa da base. A gente precisa purificar a base. A purificação da base ela vem pela prática da contemplação. É visão, meditação, aí vem a ação. Né? Então, visão, contemplação, segundo aquela visão, e aí a ação. Mas isso já de saída, assim, desde a primeira nobre verdade. Né? Na abordagem vajrayana com sinais, isso na verdade já seria um tipo de abordagem vajrayana com sinais, essa é a recomendação. Né? Na abordagem vajrayana com sinais, a pessoa recebe uma visão que ela deveria manter, né? Por exemplo, sobre o sofrimento, né? Então poderia ser essa visão. Aí a pessoa olha em todas as direções e recita um mantra, por exemplo. Aqui a gente não faz assim, a gente simplesmente olha em todas as direções e contempla e vê aquilo, né?
Mas no Vajrayana com os sinais eles recitam os mantras correspondentes. Por exemplo, o mantra de Chenrezig, né? O Buda da compaixão. Então a gente olha os seres em todas as direções, todos os seres em todas as direções, e vai reconhecendo o sofrimento, as causas do sofrimento, como eles estão presos, como eles sofrem dor, mas também como eles estão em situações onde eles estão ingênuos, mas não tem nenhuma solução para eles, né? Nenhuma solução. Aí a gente recita o mantra de Cherenzig, né? Aí, qual o objetivo? Aí a visão, a base da nossa mente vai mudando. Agora, como diz Sua Santidade Dalai Lama, se a pessoa simplesmente recitar um mantra, aquilo não adianta. A pessoa precisa ter a visão correspondente, né? Isso começa no próprio Theravada, na primeira volta do Dharma, começa com o Buda ensinando as várias coisas. Ensinando a pessoa a observar, contemplar. Eu acho isso uma boa coisa. Aí nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não temos a vocação monástica aparentemente evaporou assim, né? Assim, porque também a estrutura monástica ela vem de um tempo, ela é resultado de um tipo de cultura também, né? Eu considero isso. Então, dentro de uma cultura aparentemente uma forma de lidar com as coisas é a ordenação monástica. Mas nós não temos mais os condicionantes que levam as pessoas à ordenação monástica, né? Mas isso não nos impede de nós operarmos no cotidiano, de fazer práticas, atingir lucidez e compreensão no cotidiano. Sendo que o cotidiano ele é muito variado, ele é muito desafiador, né? Então nós temos muitas possibilidades de praticar, por exemplo, a visão da primeira volta do Dharma, a visão da segunda volta do Dharma, etc. Né? Assim. Então eu acho que esse é um bom caminho, assim. Fazer até que a nossa mente muda, de fato. Né? Oi, Lama. Alô? Oi. Oi, boa noite. Boa noite. Quando a gente para e contempla, né, a natureza, né, contempla, né, as flores, os seres, né, a gente contempla tudo, né, assim, a gente consegue ver que tem uma sabedoria operando por trás daquilo tudo, né? Então, assim, poderia fazer um paralelo, né, uma correlação entre essa sabedoria, né, no aspecto de sabedoria, né, e a nossa natureza primordial. O que acontece é assim, eu não sei se é isso que é o centro da pergunta, né? Mas a sabedoria ela só tem uma origem. E as sabedorias condicionadas, elas brotam de uma base condicionada correspondente, né? É assim, essencialmente isso. Então, não é que ali tenha algo menor. Ali é a própria sabedoria última operando segundo um conjunto de referenciais específicos. Mas aquela operação, quando ela se dá em outro conjunto de referenciais, produz outra visão. Aí, no outro conjunto, outra visão. Se não há condicionantes, é a sabedoria primordial. Em cada caso, a sabedoria comum que seja, ela é capaz de ela está acompanhada pela consciência com respeito à operação que foi feita. Então, a mente ela é autoconsciente daquela operação. A sabedoria primordial também, ela é autoconsciente das operações condicionadas que foram feitas, né? Assim.
E existe uma operação que é essa sabedoria, como nós vamos chamar isso de sabedoria, e existe, e a sabedoria, de modo geral, ela é introspectiva, ela é um caminho internalizador, onde a mente está vendo o que está sendo feito e quais condicionantes, o que está ocorrendo ali. E existe uma ação mental expansiva, que é essencialmente da originação dependente, que é a capacidade de produzir outras coisas e outras coisas e outras coisas, tomando coisas condicionadas, produzir outros resultados e a partir desses outros resultados produzir outros, que é o pensamento usual nosso. Assim. Então existe esses tipos de sabedoria. Tanto um quanto o outro, eles são a sabedoria primordial. Todas as manifestações que nós temos são a sabedoria primordial, Dharmata, operando segundo bases condicionadas ou bases pré-existentes, referenciais, referenciais específicos. Né? A matriz desses referenciais específicos nós vamos chamar que é a mente fundamental, que se diferencia da mente primordial. Né? Tem a fundamental, a primordial. Fundamental é a estrutura kármica, lá é Vijnana. Aí, esses processos todos não são fixos. A Live Vijnana está disponível e em expansão constante. Então a sabedoria, ela é natural. Em outras palavras, a mente não se engana. Isso é um pouco paradoxal, assim. Como que a mente se enganaria? Ela não se engana. Ela opera sobre referenciais de um tipo ou de outro. Então, segundo um tipo de visão, aquilo seria um engano. Mas nós operamos sobre referenciais específicos e aquilo produz sempre o mesmo o resultado correspondente. Assim. E em cada caso existe essa capacidade de olhar para dentro e ver o que a gente fez. Que é uma autoconsciência. Né? Oi, oi. Alô? Oi, sim. Então, daí, né, a gente tendo essa contemplação, né, pode surgir assim não sei se a palavra é você ficar maravilhado, né, né, extasiado, né, de Uhum, perceber que tem essa sabedoria, né, uhum. operando o tempo todo, né, É, que é uma coisa plástica, né, que opera isso. conforme os condicionantes externos, né. É, Mas assim, eu digo assim que é interessante, né, a gente poder contemplar isso é uma boa coisa. e ver isso, né? É, Porque a gente tem a capacidade de operar de forma plástica, né? sim. E moldar as coisas, né? É claro, né? Olhando para um aspecto maior, né? E, enfim. É interessante a gente, por exemplo, contemplar os outros seres também. Né? Esse ponto de reconhecer que os outros seres somos nós mesmos, operando de um certo jeito um pouco diferente nesse momento, porque daqui a pouco eles também estão operando de outro jeito. Assim, isso é uma das bases do princípio da ação por mandala, né? Porque as outras pessoas, elas são nós mesmos em diferentes lugares. Aí você que é eu mesmo aí, o que você está vendo aí? Eu daqui eu só vejo isso. Você aí vê o quê? É assim, é totalmente horizontal. É, Não é assim, eu vejo melhor que você, é melhor você não falar nada, deixa que eu falo, eu sei tudo. Isso é uma coisa super estreita, né? Então, dentro de um grupo, diferentes pessoas veem diferentes coisas. Mas elas são a mesma pessoa olhando de diferentes lugares. Por isso que elas são bem diferentes, porque elas vêm de diferentes lugares. eu acho esse aspecto super interessante, né? Porque a gente tem a mesma natureza, né? A É, gente apenas só se restringiu, né? Então, isso, se eu exatamente. restringi para um aspecto, né? O É, outro está complementando um outro aspecto que eu não consigo acessar, porque eu me é, restringi. é, Então, eu posso olhar para é, fora e me maravilhar com aquilo com tudo, porque o certeza. outro está mostrando outro aspecto É,
que eu não consigo por si só acessar, né? Isso. É isso mesmo. Assim. Então vai ter uma riqueza, né? Agora vocês imaginem o tempo que levaria a gente se colocar no lugar de cada um, para poder olhar do lugar onde ele está. Isso, pá, né? Melhor a gente. E aí, pessoal, cada um dê a sua contribuição, é do lugar onde está, né? Isso é uma grande riqueza. Esse pensamento ele é interessante porque ele tem um desdobramento, que é um desdobramento irado também. Eu acho que eu não vou contar, porque afinal. Mas que é assim, por exemplo, quando a pessoa entra em retiro, é adequado ela aspirar a extinção e o não renascimento. Não sei se vocês entendem. Extinção seria assim, eu não ficar mais fixado num ponto como se eu fosse um ponto de vista, entende? Não fixar, não ficar. A extinção é abdicar, é ganhar finalmente a liberdade frente a uma voz interna que fala constantemente a partir do ponto onde nós estamos, como se fosse nós mesmos. Nós não somos aquela voz que fala dentro de nós, aquela voz fala de nós a partir de lugares. A gente troca de lugar, ela fala diferente. Aquela voz é o próprio Sansara, se eu não conseguir entender o que ela é, né? É assim. E ela fala como se soubesse, entende? E nós temos naturalmente um apego a essa voz. Nós temos um apego. Esse é um obstáculo que a gente tem. A extinção é assim. Eu entendo agora essa voz que fala, né? Essa voz, ela não é eu. É a sabedoria primordial operando segundo um conjunto de referenciais. Eu não preciso ficar fixado. Isso é extinção. Não renascimento é assim. Eu não vou voltar para essa posição onde eu vou me fixar a partir de uma voz que fala alguma coisa. Assim. Aí tem uma mente aberta, que é capaz de se movimentar nos vários lugares. Ela não rejeita as várias aparências, não rejeita, ela não está fixada. Aí nós contemplamos as aranhas, as formigas, as cobras, os pássaros. Contemplamos os seres todos, né? Dos sansaras para dentro, contemplamos as células, os órgãos, todos eles têm inteligências específicas operando assim, né? É uma coisa extraordinária, né? Então tem uma diversidade de manifestações da mente búdica que constrói a realidade e sustenta e vai se entrelaçando, né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Alô? Queria saber como é que a gente ajuda um dependente químico. Uma coisa prática. Coisa prática. Tudo bem. As 5 sabedorias, enfim, a gente está estudando isso tudo e tentando pôr em prática. Mas, recentemente, eu tive, enfim, estou com um parente nessa situação e que ficou internado 2 meses. E eu tive contato com muito dependente químico, muito jovem. É uma coisa assim muito triste. Então, e a maioria entrou porque tentou se matar, né? E aí tem todos os tipos de terapias e tudo, mas enfim, a gente que está no budismo, o que a gente poderia fazer a Eu mais? não sei, assim, né? Se essa coisa fosse fácil, estava resolvida. Pois Não é, né? eu Parece sei que que só piora, a né? pergunta é É. difícil, mas não sei. Agora, isso pode não ser uma solução, né? Mas pelo menos desvia a pergunta, assim. No caso. Eu acho. Por exemplo, se as pessoas me perguntam,
como é que a gente lida com a depressão, né? Depressão é outro problema, né? Que também às vezes está relacionado, ou bem relacionado a isso, assim, né? Eu acho isso comovente, assim, sabe? Muito comovente. E então a gente podia pensar, isso é uma alteração química, não sei o que, a pessoa afinal teve frustrações aqui e ali, mas não é. A questão toda, eu acho que aqui na nossa linguagem seria reencantamento, né? Reencantamento, que vem junto com a auto-organização, né? Reencantamento. Reencantamento vem, ela está associada a sonho coletivo. Então, certamente, essas pessoas elas estão sozinhas. Elas estão num âmbito onde a energia que brota delas tá muito reduzida, né? Por quê? Porque nós temos um software que é um software super adoecedor, né? Que já entra pela escola, assim, a gente vai identificando identidades, fixando a pessoa, operando com nomes, e nós vamos grudando qualidades que a pessoa tem que ter, ela tem que sustentar aquilo num conjunto, né, num conjunto de relações, e a pessoa busca o resto da vida a justificativa de que ela chegou, enfim, em algum lugar, ou ela aspira a chegar em algum lugar, e ela não chega, né? Então, mesmo as pessoas que muitas vezes estão entrando em retiro, aquilo é comovente, porque as pessoas entram em retiro, mas elas têm uma aspiração de poder tirar uma fotografia e mandar para a mãe ou para o pai, dizendo: cheguei lá. Alguma coisa assim, você viu? Atingir a realização. Então, o materialismo espiritual acompanha, mas o materialismo espiritual é incutido passo a passo na pessoa. A pessoa tem que dar certo, entende? Assim, eu fico observando os jovens na escola e tu olha, não, a prova é amanhã. Você vai ter que optar agora. Ou você estuda e passa, ou você vai dar um problema. Então nós vamos marcando eles e prendendo ao nome deles o que eles obtêm, fulano lá, olha lá, sabe todas as lições, estão dando super bem, e você está aí, essa desgraça. Né? Eu não vou sustentar depois você com 30 anos, adolescente ainda. Não, você vai trabalhar e vai fazer. Aí tem e não cabe todo mundo nesse mundo. Isso também, depois que a pessoa entrou nisso, deu certo, aí vem os outros e dizem, você está levando a vida muito a sério. Isso, a vida, ganhar dinheiro não é tudo. Se a pessoa está casada, casamento não é tudo. Agora você aí está cuidando dos filhos. Ah, essa vida é muito restrita, é casado, com filhos, pagando as contas, trabalhando, indo e voltando. O que é isso? A pessoa, não, mas não me ensinaram o tempo todo que era para fazer isso. Pois é, mas agora acorde, libere. Você conhece biodança? Ah, sim. Ah, sim, vamos liberar. É, sim. E né? É necessário. Aí depois que a pessoa está ajustada, aí a pessoa vai precisar passar por uma terapia para se arrumar. Aí depois que se arrumou, estragou o outro lado. A pessoa, ele faz biodança, não dá. Esse é um problema. Se virou budista. Não serve. Aqui a gente precisa de gente, pá, assim, direto. Então a gente está sempre desajustado. Aí se a pessoa puder dizer assim, e você, quem é? O que você tem feito? Eu sou um desajustado. Desajustado? É. Aí o outro diz, eu também, só que eu não conto. Isso é melhor, né? É melhor. Nós estamos sempre, tem sempre uma bolha que nos desajusta, né? Aí nós estamos assim, sem bolha, né? Eu acho que, por exemplo, as pessoas que vão passar por essas dificuldades todas, incluindo depressão, né? Elas estão desconfortáveis nas bolhas delas. E elas também não sabem como ir para outra bolha, não tem outra bolha para ir. Isso também está parecido com suicídio, né? A pessoa está sem bolha, sem lugar, sem energia e cobrado. Porque é necessário cobrar, e cobra para ver se ajusta em alguma coisa, né? Você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E ainda dá com essa cara? É que eu tenho, assim. Eu não sei também o que passa comigo, mas é isso. Então, por exemplo, a gente não ouve sobre energia, faz a escola, não ouve sobre felicidade, né? Aliás, isso é meio problemático, porque, enfim, felicidade é passar na prova.
alguma coisa desse tipo. Então a gente tem esse problema, né? Aí num mundo, um mundo assim muito opressivo, né? As pessoas vão ter dificuldade mesmo. Assim. Se as montanhas estão sendo derrubadas, se os mares estão contaminados, a vida em todo lugar está contaminada, os seres humanos também estão pressionados pelo mesmo tipo de estrutura. Não tem lugar fácil. Assim, o único lugar fácil, a Birate. Sim, é essa coisa. Assim. Sebe Viamão menos. Assim. Mas eu acho super bom a gente fazer essa tentativa, né, de montar as aldeias e fazer as coisas funcionarem, assim, para poder oferecer alguma coisa para que as pessoas possam viver de um modo mais natural, né, menos opressivo, melhor. A vida não é tão difícil quanto parece, né? Assim, não há birate. Eu acho que o ponto da droga não é o ponto da droga. Se a pessoa tiver um sonho, ela toma um outro rumo. Seria mais ou menos isso. Então, a droga, o suicídio, a depressão é falta de um sonho, onde a energia circule e o olho brilhe numa direção, né? Agora, se a gente conseguir eliminar a depressão, eliminar a droga, né, eliminar o impulso de suicídio, mas não aparecer o sonho, aquilo tudo volta. Porque a doença é a falta da visão elevada, né? Essa visão elevada vai produzir compaixão, amor, conexão em todas as direções. E isso produz um estado de saúde onde esse tipo de doença não entra, né? Como qualquer doença, a gente pode trabalhar o aspecto da, da defesa natural, né? Do equilíbrio natural, da saúde natural. Então, quando a saúde natural está presente, né, tem um sistema imunológico operando, né? Tem uma capacidade de resiliência frente ao contato com as outras coisas, né? Então, essa saúde é o que precisa ser cultivada, né? Uma saúde emocional que inclui uma visão de mundo elevada. Eu acho esse tempo agora um tempo um pouco complexo. Eu escuto de alguns jovens, outro dia eu escutei também de um jovem, assim, um pouco mais de 10 anos de idade, ele dizendo: a raça humana eu acho que é o problema do planeta. Então é muito pesado para um jovem olhar isso assim. E essencialmente ele tem razão, né? Assim, mas é um pouco pesado. No tempo que eu tinha essa idade, o mundo parecia infinito. E o futuro parecia garantido. Nós vamos fazer boas coisas. Isso não tem problema nenhum. Nós vamos estudar, nós vamos para a universidade, nós vamos aprender, nós vamos andar. Agora, os jovens, eles estão ouvindo assim constantemente. Tem um discurso dessa menina da Greta, acho que é Thunberg, acho que é o nome dela, Thunberg, muito comovente acho que no Parlamento Europeu. Ela começa a chorar praticamente enquanto ela fala, assim. Ela tem 16 anos de idade, né? Muito comovente, assim. Então isso é um pouco o espírito dessa geração, né? Quem está consciente nesse tempo está vendo isso. E olhando desse modo, não parece que tenha boas notícias. Eu não quero dizer que tem boas notícias assim, né? Então é natural que as pessoas também percam a direção, né? Não tem um sonho elevado.
Lama, sobre a primeira nobre verdade, né? Se a gente alcança essa visão do conhecimento e essa desilusão com relação ao samsara, a minha pergunta é como que a gente, então, alcança a motivação correta, o entusiasmo para a prática dentro dessa A pessoa percepção. deveria, na sequência, fazer a contemplação da segunda nova verdade, né? Ou seja, a pessoa olha a primeira nova verdade, ixi, a coisa não está bem. Mas podia pensar, mas como é que isso ficou assim? O que que houve? Essa seria a pergunta natural, né? Na sequência. E aí a pessoa entende como é que isso acontece. Só que quando a pessoa entende como é que isso acontece, ela deveria ficar contemplando ao redor. Junto com a primeira nova verdade, ela contempla a segunda. Vai dando, uau, é isso mesmo, que incrível. Pá, foi isso. Aí a pessoa vê a ignorância, ou seja, os mundos se fechando, as pessoas construindo coisas, né? Aí sofrendo ali dentro. Só para tomar um exemplo, né, para isso não ficar tão abstrato, os clubes de futebol surgiram no início do século passado, né? Assim, de 1900 em diante, né? Parece que o time mais antigo é o Esporte Clube Rio Grande, da cidade de Rio Grande. 1901. Assim, né? Tem até uma explicação para isso, porque é um porto onde tinha muitos estrangeiros. Aí os primeiros times vieram em navios e eram times alemães. Aí eles montaram um time Rio Grande para jogar com os times que vinham dos vários navios lá. Aí virou o Esporte Clube Rio Grande. Não, era em Rio Grande mesmo. Aí dali eles vieram a Porto Alegre e quem é que esperou eles? Aí montaram um time em Porto Alegre. Quem? O Glorioso. O Imortal, aliás. Né? Aí 1906. Aí surgiu o Grêmio de Futebol Porto Alegre. Eu estou falando dos fatos relevantes da vida brasileira. Assim, né? Aí teve uma dissidência, né? Aí surgiu uma coisa assim do lado. Que eu não vou nem citar o nome assim, né? Mas esse é um ponto interessante. Mas antes disso, ninguém tinha sofrido com isso, entende? Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto, né? Ninguém tinha sofrido futebol. Agora, assim, as pessoas se batem no final de um jogo. Não pode deixar duas torcidas juntas, porque eles se agridem. É assim, isso é o sofrimento, né? Agora, se tu olha, qual a razão disso, né? O que que significa a pessoa virar um torcedor de um time ao ponto de querer agredir o outro? O que é isso? Aí vai olhando a ignorância, a pessoa se fecha em bolhas e exerce esse tipo de visão, né? E, então, as causas do sofrimento, a pessoa se dá conta, bom, mas o sofrimento não precisava existir. Ha! Essa é a coisa, ele é construído artificialmente. Aí, terceira nobre verdade. Pá, não precisa. Aí tu contempla de todos os lados, se precisa ou não precisa, precisa ou não precisa. Aí tu olha o sofrimento dos outros, ninguém precisa sofrer. O sofrimento nosso é mais difícil. A gente olha o sofrimento dos outros, não precisa sofrer, não precisa sofrer. Aí já tá bem, assim. Aí quando a gente olha, bom, mas eu com isso eu acho que eu tenho uma certa razão de sofrer, assim. Né? Ainda assim é interessante, né? A pessoa tem o seu sofrimento, ela sofre numa hora, daqui a pouco ela não sofre, né? E por que que eu sofro em certos momentos, outros momentos eu não sofro? Por que isso, né? Onde a coisa é a mesma, ela segue igual. Então, numa paisagem mental, a pessoa sofre. Ela está na mesma bolha. Numa paisagem da bolha, ela sofre. Na outra paisagem, ela não sofre. É muito interessante. Né? A base que a mente está operando, ela vai produzir sofrimento ou não. A pessoa se dá conta. Aí os seres todos, eles estão lá presos nos seus mundos, eles têm o sofrimento. É inevitável. É incrível isso. Aí o que que acontece? Esses seres podem se libertar do sofrimento, eles são um tipo de mente mais ampla, que está presa numa estrutura menor. Né? A gente fica pensando, mas o que, que seria realmente
a vida deles, o que é isso de fato, né? Então isso já é uma pergunta que vem posteriormente, né? Então eu vejo o sofrimento, as causas do sofrimento, liberação do sofrimento, agora tem a motivação, o primeiro passo do nobre caminho de 8 passos. Aí quando a pessoa vê isso, ela olha as emoções perturbadoras e as emoções perturbadoras não impulsionam mais, porque aquilo, a pessoa tinha que estar numa bolha de ganhar ou perder para ter aquelas emoções. Agora a pessoa está olhando num lugar mais elevado, né? Então vai mudando o funcionamento. Aí a pessoa vai se livrando do sofrimento, vai andando em direção a um movimento autônomo, né? Um movimento autônomo da própria energia. Eu até perguntaria para vocês, ah, o sofrimento tem diminuído ou como é que anda? Diminui, né? Eu acho. Acho que é uma boa coisa. É, né? Eu acho que começa assim, né? Sai mais rápido, né? Eu acho que a compreensão da bolha, assim, dos paisagens, isso ajuda, né? Porque é uma compreensão que não nos desautoriza, não diz você está errado. Você não está errado, você está operando desse modo. Mas você não precisa ficar fixado a operar desse modo, pode operar de outro modo, né? Isso ajuda, assim, né? Porque essa visão, bom, você está errado, você deveria fazer uma outra coisa. Nunca tem uma outra coisa que se eu seguir fazendo não vai dar problema, né? Aí eu mudo de posição, mas ela também tem suas contradições, as várias visões, assim, elas têm contradições. Não sei se tem mais alguém que estava com o microfone. Não, né? Aqui, ó. Lama, na visão, É pra cima, eu acho, né? Lama, na visão, não? Eu gostaria de saber, na visão budista, o que é inteligência emocional e como contemplar as emoções, porque eu venho estudando esse tema e, de acordo com alguns estudos, dizem que uma das maiores causas do sofrimento do ser humano, até de doença, vem pela falta da habilidade de lidar com as emoções. Até estava na lojinha lendo o livro, né, O Resgate Emocional. Aí eu gostaria de saber, na visão budista e na sua visão também, e como contemplar essas emoções, tanto as boas quanto as perturbadoras. Essa é uma pergunta complexa. Ahn, o ponto é assim. Eu acho que nós termos consciência das emoções é o primeiro passo, né? É assim, né? Então isso é interessante, assim, né? Mas a gente ter um tipo de emoção, deslocar para outro tipo de emoção, é um pouco complicado. Ah, a gente precisaria, vamos dizer, na nossa linguagem aqui, né? Esse processo se dá assim. A emoção, ela está harmonizada com a paisagem, com a bolha. Aí, se eu quiser mudar a emoção de fato, eu tenho que mudar a base. Aí depende, se essa base for uma terra pura, a gente vai tirando a fixação à própria emoção correspondente, né? Então vamos supor assim, se a gente olhar, os jogos de futebol começaram no ano passado, no século passado. Eles eram amigos que jogavam. Agora nós vamos transformar isso numa guerra.
Tu não vai transformar isso numa guerra. Aí as emoções correspondentes a isso, a partir dessa compreensão, elas desaparecem. Nós não temos hostilidade com os outros times, com as pessoas. A gente até entende que eles torcem, que eles fazem força para isso, para aquilo, tudo bem. Mas talvez esteja exagerando um pouco. Né? Talvez não precise uma coisa assim, né? Mas eu até entendo eles, mas não preciso, entendendo o que está acontecendo ali, as pessoas se identificando, buscando alguma coisa maior do que o que está ali, né? Aí elas têm aqueles tipos de emoções. Então eu não luto contra emoção específica. Eu opero dentro da bolha. Então quando a bolha muda, a emoção ela muda. Blocos de emoções mudam totalmente, né? Mas existe uma abordagem na qual eu estou vivendo a minha vida. Aí eu chego no trabalho, eu tenho emoções de um certo tipo com as pessoas. Eu deveria trocar as emoções e lidar melhor no lugar onde eu estou andando, né? Essa é uma demanda, porque é como se a pessoa tivesse um sintoma de perturbação e o resto está tudo bem. Mas o resto não está tudo bem. Então a pessoa está dentro de uma visão da mente que vai produzir aquele tipo de perturbação. Então mesmo que ela trabalhe para mudar a emoção e a emoção muda, daqui a pouco a emoção volta. Por quê? Porque é um conjunto de situações, é uma situação toda que produz aquele tipo de emoção. Aquela emoção é justa, é verdadeira, é correta. Tá bem? Por exemplo, por vezes nós temos uma abordagem da saúde física e a saúde emocional, né? A saúde física, ah, ela também se compara, assim, por exemplo, na saúde emocional nós temos emoções perturbadoras, vamos supor, tá? Mas nós temos emoções, essa é a nossa vida emocional, né? Nós temos vários tipos de emoções. As emoções são sintomas, elas não são doenças, elas são sintomas. Elas são sintomas justos, naturais, daquela bolha e daquela forma de olhar. E a pessoa também, ela pode ter vários tipos de sintomas físicos, eles não são propriamente doenças, eles são sintomas. A gente pode suprimir o sintoma sem mover as causas que levam àqueles sintomas. Mas é melhor a gente recuperar o processo todo da saúde da pessoa, o sintoma cessa. Assim. Então tem essas abordagens, né? Mas eu acho interessante, por exemplo, do mesmo modo que a doença física, a pessoa está com pressão muito alta, está com temperatura muito alta, está em risco, é melhor intervir. Mas a gente vai reconhecer que o processo só vai se resolver se a pessoa recuperar alguma coisa que é chamada de saúde ali, né? Então o aspecto emocional também. Então tem as bolhas que são as emoções perturbadoras, vão brotar naturalmente de acordo com os reinos que a pessoa sentir que está vivendo, né? Nós vamos fazer dedicação, então. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite,
e imediatamente a despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Quem lome chosun, ring lon che, zalin sasun, parpel drugyu chosun, adan midrau do sun, gelen cho. Boa noite.